Tudo bem? Vamos aqui entrevistar hoje a Flor Pereira, ou Rosângela Pereira, uma pessoa maravilhosa, que tem muitas experiências. Quando eu pensei em fazer o canal, eu logo pensei na Rosângela, porque ela é uma pessoa que tem muito a nos ensinar, muito a compartilhar com a gente, e eu vou chamá-la aqui agora para a gente começar esse bate-papo gostoso. Pronto, já chamei a Rosângela. E agora, vamos voltar aqui. Agora a gente espera a Rosângela entrar, né? Ela já assinou, já entrou. Logo, logo nós vamos vê-la. E a Rosângela já está entrando. Rosângela, que alegria! Ai, tá alegria toda minha. Obrigada, muito obrigada desde Viu que eu já. te agradeço. Olha, eu pensei muito em você quando eu comecei a fazer essas lives, porque eu já te acompanhava pelo Facebook e via que você tem muito a compartilhar com a gente, né? Então vamos começar nosso bate-papo. Sim, sim, muito obrigada. Foi um grande presente do Dia das Mães. A senhora significa muito para mim. E para mim Muito, também, muito. né, porque eu vi que seu filho nasceu no mesmo dia que o meu mais velho. O meu mais velho também é de 30 de março, com diferença 30 de de março. décadas. Sim, mas é a mesma. É um dia muito especial. Rosângela, conta pra gente como é que foi a tua trajetória depois que você fez. Você fez o curso normal, né? Isso, antes eu fiz o magistério, né? E no Então, assim, magistério, você trabalhou em escola rural? trabalhei sim. Pra gente essa época para nós? É, Vou começar do começo, né? Boa noite, o meu nome é Rosângela Pereira, eu sou professora e mais na frente vai acontecendo as coisas, né? Então, do início. Eu comecei em 1995, na zona rural, lá do estado de Alagoas, o qual residia, no sertão. Por isso que muitas vezes as minhas falas remetem espontaneamente ao que o Paulo Freire se refere, que eu vivi ali. Uhum. A minha, a minha primeira escola, começando, era debaixo de uns pés de trapiás, que são árvores típicas do sertão. Então, anos depois, porque lá antes eu trabalhei no projeto da Ruth Cardoso, né? Eu ainda estava cursando. Eu comecei muito novinha, né? E ainda sou novinha, mas eu comecei muito novinha, em 1995. E daí eu fiquei por um longo tempo, né, lá. São experiências incríveis. E aí eu fiz o curso em magistério, só que em 1999, no finalzinho do ano, quando encerrou o ano letivo, eu vim para São Paulo, mais especificamente para Praia Grande. E nisso foi se passando o tempo. Eu não fui atuar na educação, não porque eu não tivesse capacidade, mas porque o meu intuito era ganhar dinheiro. Eu sempre falo, eu vim para São Paulo enricar. E eu estou muito rica de muitas coisas boas, né, que têm acontecido. Não foi a riqueza que eu esperava, mas foi uma outra muito mais grandiosa. E nisso eu fui ficando, né? Eu, graças a Deus, posso dizer que sou uma pessoa muito privilegiada e abençoada por Deus. Anos depois eu construí a minha casa própria, porque é o sonho das pessoas, e quem tem uma casa própria tem um grande bem valioso, o seu teto. E no final de 2005, eu resolvi entrar na faculdade, só que tinha muito tempo que eu tinha parado de estudar. Eu entrei com uma defasagem enorme, numa realidade totalmente atípica para mim. Foi quando eu te conheci. Foi quando eu te conheci.
Exatamente, era um E, aliás, peixinho fora. encantada com você pelo seu entusiasmo, sua simplicidade, a sua Sim, dedicação. Que pessoa se apaixonava por cada autor que lia. Era uma maravilha. me apaixonei isso muito. E tem um que eu até hoje, assim, eu uso muito no dia a dia. O nosso coordenador, ele usa muito com a gente, eu aprendi e conheci com a senhora, né? Que é Rubem Alves. Entre tantos outros, mas o Rubem Alves, esse marcou mesmo. Foi uma paixão e um grande amor por ele, pela literatura, pela forma, por os pensamentos, por tudo. Então foram anos muito desafiadores, mas eu tive muito apoio, porque até então eu fui fazer na Unisantos. Nessa época não era que nem agora, que fazer uma faculdade está flexível. Era uma época que ainda era meio, digamos assim, bem selecionado. E eu Sim. trabalhava bastante. E assim, como eu trabalhava e eu queria fazer a faculdade, eu queria comprar minhas coisas, queria estudar, eu recebi muito apoio dos professores e da professora Bel Calil, né? Ela me deu muito apoio psicológico. Eu ia mais cedo para ela me atender, para assim, não ter medo, encarar a realidade do jeito que ela é e o meu jeito. E daí, depois que eu fui conhecendo Paulo Freire, na época, eu fui ganhando segurança, respeitando a minha cultura, a minha essência, que eu mantenho até hoje. Mantenho hoje, mantenho certinho, porque eu comecei a ganhar a confiança que eu tenho que ser o que eu sou. Não, e essa sua autenticidade é o que mais encanta a gente, né? E você é gente de verdade, e é assim que eu também tento ser, né? A gente tem que ser o que a gente Ai, é. muito obrigada. E é espontâneo, né? É o meu jeito espontâneo de ser, não é uma coisa que eu penso, que eu planejo, eu vou ser assim. Não, muitas vezes até acaba sendo assim. Eu falo as minhas ideias e não é para falar naquele momento. Quem é bem próximo a mim sabe, mas aí já foi, né? Então é muito espontânea, é muito ingenuidade que eu falo, que eu tenho da essência, porque nem todo mundo pensa e tem os mesmos objetivos que os meus, mas isso eu consegui ao longo do tempo. Eu tenho que ser eu, né? Se eu gosto de rosa, eu vou usar rosa. Eu não posso ir pela tendência que uma outra pessoa quer ir. E isso eu ganhei essa grande segurança na faculdade. E eu tenho muito orgulho de mim mesma de ter, no dia 15 de dezembro de 2009, levantado meu canudinho lá no auditório. Canudinho não, canudo que eu consegui com muito estudo, com muito esforço e Sim, muita honra no auditório lá do campus que fica o mestrado. sim, Então foi um dia maravilha. muito feliz, com toda a turma de igual para igual. Nossa, aquele dia foi emocionante quando eu subi para receber das mãos da professora Thais, até eu marquei ela, né? Outro dia eu encontrei ela no shopping. Foi um dia muito emocionante para mim, marcou muito a minha vida. Ali foi um divisor de águas. E o mais importante, a professora Marina e todos os professores, porque eu não vou ser injusta, são todos, eu só tenho muito que agradecer a todos. E a professora Marina, ela me acompanhou no TCC e me acompanhou também na trajetória. Foi com ela que eu aprendi a fazer os planos de aula e que eu faço do jeitinho que ela ensinou até hoje. Ponto, mesmo que mudou, hoje é a BNCC, a gente não Sim, usa mais os parâmetros que a gente usava sim. antes lá, curriculares. Hoje é a BNCC, que começou há pouco tempo, mas assim, a ênfase, a duração das atividades, a maneira de aplicar é do jeitinho que ela ensinou. Quando nós fomos lá para o quarentenário, que hoje mudou, lá chama-se o bairro Irmã Dolores. E lá nós fomos aplicar lá as atividades, que era um trabalho magnífico da professora Carmen Lúcia, né?
Lídia. Perdão, Carmelídia, perdão. Da professora Carmelídia, que levava a gente direto para a realidade que eu estou hoje, professora. Eu estou há 11 anos naquela realidade que a professora Carmelídia nos levou com aquela meiguice, doçura. Você começou na educação infantil e creche. Como foi essa sua entrada na sala de aula? Olha, foi muito importante. Eu tinha aquela experiência anterior de jovens e adultos da época da Ruth Cardoso, depois de alfabetizadora, né, que eu tenho agora. Durante essa pandemia foi uma coisa que tudo, eu já postava coisas, mas quando cresceu e que me livrou até de uma certa depressão, da solidão, tem já mais de um ano, mora eu e Timóteo aqui nesse espaço, é muito lindo aqui onde eu moro, porém é distante de tudo. E Você nisso tá eu comecei. Você está na Bertioga agora? Eu estou em casa. Eu trabalhei no Armando Belegardi, em Bertioga. Nossa, gente, as minhas amigas trabalham lá, uma das minha melhor amiga, digamos, aqui em Bertioga, a Paulinha, Paula Duarte, carinhosamente a Paulinha, ela trabalha lá na sala de recurso para crianças com deficiências, e que é assim, né, dessa especialidade que ela trabalha lá. E tantos outros, fica até aqui próximo. Nossa, a senhora trabalhou no Belegardi. Belíssima Bertioga e como cresceu, né? Está muito Tá linda. Aí eu saio fotografando, né? Saio fotografando porque cada ponto turístico e tá ficando muito linda, muito, muito, muito linda mesmo minha cidade que eu adotei quando eu vim para cá. Então, um certo dia, depois que passou aquele dia 15 de dezembro de 2009, entrou janeiro. E daí veio os concursos públicos. E a professora Marina, ela me enviou um e-mail falando assim, olha, vai abrir concurso em Bertioga. Professora, eu fiz a inscrição, eu fui fazer a prova que foi até na UNAERP, e nisso eu agora, dia 24 agora de maio, que é um grande presente, completo 11 anos aqui na prefeitura. Então. Eu sou muito grata, a minha rede é muito boa mesmo, de se trabalhar aqui em Bertioga. Eu gosto muito, eu gosto da comunidade, eu gosto de trabalhar com os pais e eles nos apoiam, eles nos ajudam muito. Porque aqui é diferente de Praia Grande, de Santos. Eu fiquei 3 anos no bairro Boracéia, que foi o bairro já do extremo do litoral norte, já divisa com São Sebastião. E foi onde ali eu comecei a gostar da comunidade. Hoje eu já trabalho em outras unidades. Atualmente eu trabalho aqui no Rio da Praia, Sesc Bertioga. E eu estou muito contente, eu tenho aprendido bastante. Eu sempre falo que, não desmerecendo os outros professores, assim, eu não estou falando de outras áreas, mas da nossa área da pedagogia. Aquele professor que foi evoluindo para a coordenação e depois, assim, da gestão escolar, sem experiência de creche, falta assim, a essência. Professor, é muito bom ver os primeiros passinhos das crianças. A gente tem, assim, aquela ligação muito direta com os pais, porque é por meio deles. Você está com um ser totalmente dependente de você ali, precisa assim, ter muita empatia, muita responsabilidade, muito carinho, afeto e amor acima de tudo. Não, e é fundamental, porque o trabalho que vocês fazem é o que é o alicerce depois para o fundamental, para a educação infantil, para o fundamental 2, para o ensino médio. Sem vocês, as crianças teriam muito mais dificuldade depois para desenvolver, né, as habilidades e competências. Ah, sim, ó, são trabalhos belíssimos que eles desenvolvem na descoberta, quando eles estão descobrindo as cores, que nem nós agora estamos trabalhando as formas, as cores que inicia por meio da distância, a gente consegue ter esse respaldo muito legal, né? Porque quando a mãe morre, a gente envia a proposta, a gente tenta e a gente busca o melhor diálogo possível com as famílias, né? E graças a Deus nós estamos tendo, né?
muito apoio dos pais. E a gente envia aquela proposta e a família aplica e nos devolve. Gente, é de uma grandeza, assim, é de ver, a gente faz, é porque tudo tem que fazer os relatórios, anexar as fotos, e fica assim, tem atividades assim que eu olho e choro, porque tem mais de um ano que nós estamos afastados. Eu lembro o livro que nós estávamos trabalhando era da Sônia Rosa, Alice V. E nós começamos, né? Era uma menininha, é uma menininha que ela vê tudo em torno da escola. E nós estávamos trabalhando. E nisso ela via as nuvens. E nós estávamos trabalhando o início da Semana da Água, e daí a gente pegou o livro para continuar. E eu entrei na sala, eu fui meses depois, né, lá na sala, e a nuvem a gente tinha feito com algodão, o trabalho de educação infantil, creche, né, do sensorial. Eu não aguentei. Preciso. E não tem como eu dizer assim, controle o choro. Eu olhei e chorei, porque eu vendo que é o que mais eu gosto de fazer. Emoção. É, muito, muito. As classes são muito cheias. Como são assim a quantidade de crianças? Vocês têm alguma colaboradora na sala? Como vocês trabalham? Olha, aqui na nossa rede, na rede de Bertioga, na qual eu trabalho, tem uma quantidade de criança, né? Nós somos período integral, né? Creche, período integral. E atualmente eu estou com a classe, que tem 31 crianças. Nós somos em 2 de manhã, 2 da tarde, em 4, mas tem o apoio. E se tiver criança com laudo, ela tem uma pessoa que aqui chama a gente de apoio, que trabalha junto com a gente. Que graças a Deus eu tenho. Que graças a Deus, assim, a gente tem tido, eu nos últimos anos, posso dizer que temos tido colaboradora assim geralmente são meninas novas, né, que acabaram de sair da faculdade cheia de sonhos, de idealizações, e que estão ali com a gente. Eu aprendo muito. E assim, eu sempre falo, principalmente esse ano com a minha colega, uma menina nota 10, ela acabou de sair da faculdade, ela é professora comigo, e eu falo para ela assim, nossa, como é legal essa diferença de cultura, de idade, por conta da tecnologia. Enquanto eu vou lá e dou boa tarde, ela já escreveu um texto, professora. Isso é muito bom. Aí muito bom, né? Porque acaba assim, eu nasci, cresci na roça, na lamparina, o meio que tinha era assim, de claridade, e meu pai e minha mãe que nos ensinou a fazer o nome e ler pela cartilha Caminho Suave. Eu fui para a escola com 9 anos, então eu não tive experiência de creche nem infantil. Então isso, mais tarde, hoje, com a minha idade, eu sinto a falta, hoje vendo as crianças, fica defasado isso. Não que meus pais não quisessem colocar, não existia, professora, creche, eu não conhecia. Exatamente. Então, isso é muito legal. Hoje eu vejo que durante o tempo eu tracei uma trajetória e que estou tendo êxito e que eu estou muito feliz e realizada. Todos os anos eu aprendo, né, com as minhas companheiras. Cada uma deixa um pouco delas em mim e eu vou me construindo. Nos últimos, eu conheci agora na temporada, nessa fase de pandemia, do isolamento, o Instituto Casa Grande tem palestrantes que é impossível, assim, a nível de Leandro Carnal, que assim aquele assim,
e outros professores, educadores, Mário Sérgio Cortella, nesse nível, assim, tanto assim, e aí tem semana que eu tenho mais tempo e eu fico assistindo, e foi eles falando assim, nós estamos voltando do ensino híbrido, do remoto, então assim, eu não posso copiar, porque uma das coisas que eu fui aprendendo, eu vejo mais para a educação infantil, né? Eu não posso assim, por exemplo, a minha colega é assim, eu tenho que ser assim. Não, não, assim, dentro daquela situação que nós vivemos, né? Cada um tem sua identidade, não é que assim, eu não posso copiar a senhora, um exemplo que seria muito difícil, é impossível. Não é isso, é que cada um constrói a sua forma própria de ser, né? Exatamente, aí eu assisto bastante as palestras, a gente também tem palestra, é tanto que a senhora até viu ultimamente, faz poucos dias, que nós tivemos uma palestra com Pedro Bandeira, aqui presente, né? Nossa, sim, foi uma aula, ele tem uma linguagem muito simples, a gente entende a linguagem, ele fala a nossa linguagem, né? E foi, nossa, foi muito boa essas palestras, que antes, por exemplo, aqui Sesc Bertioga, já veio Mário Sérgio Cortella, já veio alguns desses palestrantes de nível, né, assim, elevado, Ana Maria Machado, mas de repente você está com o Pedro Bandeira, assim, ai meu Deus do céu, né, assim, a gente aprende muito. E a maneira, a linguagem que ele passa para a gente não são palavras difíceis, não são realidades difíceis, é a nossa realidade, é como a gente deve lidar e conviver e viver no dia a dia com relação ao espaço que a gente convive, né? Que a gente, mesmo estando nesse período remoto, a gente fica muito próximo dos nossos colegas, porque a gente fica lá pelo WhatsApp, trocando as atividades, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou fazer, reunião. Olha, eu agora sim, Google Meet, o Zoom, aplicativo A, B, e a gente assim se comunica com os pais. E uma coisa assim, a gente aprende lá na faculdade, sobre a gestão democrática, e hoje nós estamos vivendo isso na prática, porque a mãe fala, eu só posso fazer atividade sábado e domingo. Sábado e domingo tá a gente lá atendendo, né? E eu recebo com muito carinho, nós recebemos, nossa equipe, né? Com muito carinho as atividades, porque a mãe, geralmente as famílias estão ali preocupadas com o desenvolvimento das crianças. Que bonito, e essa fase né? é muito importante. Rosângela, e você foi fazer a pedagogia inclusiva especial? Acho que é pós-graduação. Pedagogia inclusiva especial ou especial inclusiva, eu não sei o nome correto. O curso que eu fiz, porque hoje tem muitas nomenclatura. Quando eu fiz, foi assim que eu saí da faculdade, Educação Especial e Inclusiva. E você fez antes do Timóteo vir para a sua vida ou foi depois? Foi antes do Timóteo, foi na faculdade, por volta do 6º semestre, lá na faculdade, teve uma apresentação de um núcleo, no momento, eu não me recordo o nome, que dava assistência a pessoas com deficiências. E eles foram fazer uma apresentação no auditório, né? Eu tenho muito um sonho, assim, de voltar ainda naquele auditório. Com fé em Deus, eu irei voltar. E nisso, eu estava comigo mesmo lá assistindo, eu falei, quando eu terminar o curso, as professoras, coordenadoras falaram da importância, relevância do trabalho, e comigo mesma, não foi uma coisa nem que eu comentei, quando eu terminar o curso, eu vou fazer educação especial. Eu terminei em 2009, em 2010, em janeiro, eu fui lá na Unisanta, que eu fiz na Unisanta até na época presencial. E eu já comecei gostando. Aí tinha... ela era a professora, no momento me fugiu o nome dela, muito conhecida, que ela, na época da década de 2000,
ela era a coordenadora do curso de pedagogia. Ela ministrava uma disciplina que falava a comunidade escolar, a comunidade de pais, as famílias, né, assim, elas não estão preparadas para receber uma pessoa com deficiência na família. E isso ficou muito marcado em minha vida, né? Eu nunca esqueço essas palavras. Aí eu terminei o curso de pós-graduação em julho de 2011, um ano depois. Certo. E nisso, um mês depois eu engravidei do Timóteo. Fiquei muito feliz, né? Porque eu tinha feito a graduação, a pós, tinha recebido, porque tem uma percentagem legal depois que você faz o curso de pós-graduação. Eu já estava recebendo, estava muito feliz também, né, pela minha conquista merecida, justa, né, que a gente estuda, né, por méritos. E nisso eu engravidei do Timóteo, uma gravidez super tranquila, né, muito tranquila. Eu tinha 37 anos na época. Foi um filho muito esperado, muito desejado, e foi uma gravidez super tranquila. Até que um certo dia, eu estava com 32 semanas, a minha pressão ficou alta. E aconteceu esse episódio que o Timóteo nasceu prematuro, no dia 12 de março de 2012, e o parto estava previsto para o dia 5 de junho. Então, foi bem antes. E daí... foi isso, uma consequência, e os primeiros anos, quando eu conseguia raciocinar, porque foi muito difícil, eu sempre lembrei das palavras da professora, que falava assim, sempre ela falava, né, nas aulas dela, as famílias não estão preparadas, sobre acessibilidade, né, falava assim, ela falava, e assim, em alguns momentos, o pai vai embora, a mãe não vai porque a sociedade julga. E de vez em quando eu lembro, eu gostaria muito de encontrá-la. A sociedade não vai, e muitas mães também, algumas mães também vão embora porque é muito doloroso. O processo de diagnóstico é assim, para eu descrever como aconteceu comigo, professora, ele é muito doloroso, né? Naquela época. Hoje, não. Eu assisti o vídeo em que você conta, que é um vídeo muito emocionante, assim, você é muito verdadeira naquele vídeo, né? Ai, obrigada, verdade. Cada palavra... E assim, porque eu demorei muito, eu fiz muitas terapias, eu comecei regularmente em 2014, poderia ter começado antes, mas que a aceitação, porque assim, o primeiro tem um momento negacionismo, da negação, que até tem um estudo, as 5 fases do luto, né? Os psicólogos, eles nas palestras, e também eu passei por isso, eles me orientando sobre essas fases, né, da negação. Eu achava que com 1 ano o Timóteo ia andar, porque no começo a gente não tem essa dimensão. E foram passando, o sofrimento foi aumentando, e o sofrimento psicológico, as frustrações, os sonhos interrompidos, porque é uma morte. Hoje eu falo naturalmente, não choro, assim, não tenho sensação de emotiva. Não, eu falo porque já está trabalhado. Eu estou com a mesma psicóloga, a doutora Celeste, desde 2014. E ela foi trabalhando comigo porque tem que ganhar o vínculo, né? Ter o vínculo ali seguro, o qual eu tenho com ela, a confiança. E ela foi me ajudando, que eu só tenho muita gratidão pelo profissionalismo dela, ter contribuído tanto para a minha evolução e a minha aceitação com o Timóteo, porque eu falo abertamente que foi muito difícil aceitar a condição de Timóteo sem chorar. Porque, assim, Rosângela, qual foi o diagnóstico dele? Olha, professora, o primeiro diagnóstico de Timóteo foi hidrocefalia, né?
que até um médico chamado Dr. Imero, que é conhecido em Santos, neurocirurgião, que ele que me conversou comigo, ele é de uma gentileza, ele falou assim, e ele me pediu uma coisa, não fique buscando imagens na internet, porque a senhora vai acabar se decepcionando mais ainda, e cada caso é um caso. Sim. O primeiro diagnóstico de Timóteo foi hidrocefalia. Até então eu achava que ele ia andar, falar, poderia ter sequelas leves. E daí eu comecei a levar no neuro e ele começou a se desenvolver. A primeira parte que eu vi que a coisa era muito séria foi um dia que eu comprei uns patinhos. Sabe os patinhos que compra e coloca na banheira eu acho que toda mãe fez aquilo ali, né? E ele não interagia nada. E ali eu comecei a ver, ele já tinha 4 meses, porque o Timóteo, ele ficou 53 dias dentro da UTI. E ali foram 53 dias de muita luta, de muita oração, né? Para que eu conseguisse levar o meu milagre, que eu sempre falo que o Timóteo é um milagre em minha vida e é um milagre diário. Não, e a alegria dele é uma coisa, não, que menino alegre, ele canta, ele te acompanha, ele participa, ele fala, olha, a gente percebe e entende que ele está se manifestando e por quê? É muito maduro, é muito maduro. Isso. Ele interage. E essa, assim, a questão dos passeios de Timóteo foi assim, eu tive muito tempo para pensar na UTI, porque eu fiquei na UTI o tempo todo. E eu tive muito tempo de pensar, e eu trabalhava muito, eu me dedicava muito a outras coisas e falar assim que a vida não estava a favor de mim, da minha pessoa, essas coisas. Você é humana, né, Rosângela? Você é humana. Isso. Aí ali eu comecei a refletir que se eu tirasse o Timóteo dali, eu iria mudar minha vida que eu falo, a rotina. Sim. E aí eu comecei, eu não era frequentadora de praia, eu morava em Praia Grande já há mais de uma década, eu não era frequentadora de praia. E ali só me vinha a praia. Quando eu tiro o Timóteo da UTI, o primeiro passeio foi a praia. E dali não largamos mais. Ele ama a água, ama a praia. Agora não está dando para ir por conta, além das restrições, a água está fria aqui, tá ficando, porque está outono e a água acaba ficando fria. E também as restrições, já tem um tempão que nós não estamos indo à praia. Uhum. E aí, a partir daí, começou. Eu comecei, eu postava foto e a gente passeia, porque assim, eu já tenho dado palestra para algumas mães, conversado com as mães. O primeiro passeio, por exemplo, o encanto da minha vida foi conhecer o Jardim Botânico em Curitiba, porque, nossa, foi o máximo. E nisso, a gente não começa ainda fazendo esses passeios longos. O passeio na quadra, na esquina, na quadra, na primeira pracinha. Porque não é uma coisa assim que ainda é bem vista. A gente sofre muito com o olhar do outro, é olhar de pena, olhar de indignação com o acontecido. É o que você chama de capacitismo? Senhora? É o que você chama de capacitismo? Exatamente, o capacitismo, onde a pessoa acaba falando, como um certo dia eu fui numa exposição de orquídeas com o Timóteo, muito lindo, orquídeas, estou eu lá, e um senhor, assim, a gente, por onde nós passamos é muito bom, só tenho muito que agradecer por tudo que tem acontecido em nossas vidas. E o senhor parou para conversar comigo e falou assim, eu fico indignado. Como posso ver essa criança presa a uma cadeira de roda enquanto tem tantas pessoas do mal fazendo mal, destruindo famílias? Aí eu parei, olhei para ele, eu falei, senhor, mas eu não penso assim. Porque aí na época eu ainda estava na transição do luto. Se eu pensar assim, eu vou ser uma pessoa muito amarga, muito triste, não vou sair de casa. Então, a primeira coisa que a psicóloga começou a trabalhar comigo é assim, vamos tirar Deus
desse quadro, porque se a gente começar a colocar Deus nesse quadro, eu vou sofrer muito. E isso eu falei assim, quando eu oro a um Deus que eu sirvo, que ele tira todo o sofrimento, eu não posso colocar, trazer para o meu filho um sofrimento que por ele, né? No caso, assim, permitido por ele. Eu falo assim, foi um acidente da natureza e que aconteceu com meu filho, porque é biológico, como é que fala? É natural, é uma deficiência natural, então não pode pensar assim, né? Deus não quer, eu falando para ele. Que Na condição dele, ele é uma pessoa completa. Na condição dele, ele é uma pessoa completa. Ele tem os meios de expressão dele, que são diferentes dos meios de expressão de outras pessoas, né? Ah, sim, sim. E isso fez com que eu fosse aprendendo a lidar com essas situações, com as respostas na rua. Que a gente é assim, professora Márcia Heloísa. A gente tem que orar dentro da crença. Eu falo orar na minha crença, mas enfim, pensar algo bom para que não saia na rua brigando com as pessoas, porque lá fora é dolorido. Eu só vou citar um. Senhora? É uma selva. Sim, sim, existe assim. Em falar é uma coisa, na realidade é totalmente diferente. E um certo dia, eu levei o Timóteo no Luci Montoro, porque acaba sendo os especialistas em Santos. E eu levei o Timóteo no Luci Montoro. E é muito demorado, eu fui almoçar em determinado lugar. Aí tinha que subir, era uma escada, não tinha elevador. Ok, o senhor falou assim, não, a gente sobe. Eu falei, tá ótimo, sobe. Na hora de descer, que não tinha ninguém. Quando eu paguei, almocei, paguei, professora, não tinha ninguém para descer. Acessibilidade zero, né? Ninguém se preocupa com acesso. Aí eu falei assim, mas eu já paguei, agora eu quero descer. Aí um senhor falou, eu não posso porque estou operado. Pessoas do restaurante, né? Aí foi que foram chamar uma moça na cozinha para ajudar a gente a descer. Então, as coisas funcionam assim. E outra coisa, eu passei a ter uma ressignificação muito forte e espontânea da minha pessoa, cada mãe age de um jeito. Se eu trouxer isso como uma coisa negativa, eu vou ficar doente. O que foi que eu fiz? Já aconteceu. Quando me falam e me oferecem alguma coisa que tem algum obstáculo, eu falo não, nem que eu ande mais, mas que eu tenha uma locomoção que eu possa ir e vir. Esse dia dessa experiência eu nunca esqueci. Para subir foi, mas para descer... Mas assim, eu nunca deixei de sair com o Timóteo, tem 1 ano e meio já praticamente, né? Então, estamos indo aí, começou em março, dia 14 de março, fechou as coisas, assim, para mim. E até hoje eu não fui em shopping esse tempo todo, e não vou enquanto não tiver vacina, não tiver a estabilidade. Eu não estou vacinada ainda, né? São os professores aqui a partir de 47, eu tenho 46. Então, estou aguardando, e mesmo aguardando com esse número alarmante de mortalidade, eu quero estar viva e quero estar com saúde. Uma hora a gente se encontra, comemora. Rosângela, quando a gente fala de educar essa criança que tem as múltiplas deficiências, ela vai para um local que é só para esse tipo de formação, ou ela frequenta a sala comum, a sala típica de escola? Professora, eu vou falar da realidade do meu filho aqui na prefeitura, da rede municipal que o meu filho estuda. O meu filho tem múltiplas deficiências, ele entra no quadro severo. Então, tem uma sala especializada só para essas crianças severas no quadro de Timóteo, cadeirante. Então, ele fica nessa sala no período normal, né? Da tarde, ele estuda assim, no período normal. Tem a professora, que é uma especialista, tem um agente de apoio,
que é também, acaba sendo uma professora. Tem professor de educação física, tem professora de educação, professor ou professora de educação artística. Então, tem muitos eventos na escola de Timóteo. Eu estou falando, senhora, de antes do... Formação, muito rica a formação. Nesse modelo, é um modelo, assim, é um modelo mesmo. Eu estou falando para a senhora não porque eu sou funcionária da rede, é porque é a realidade, né? Lá chama o CIE, né, que é o Centro Especializado de Educação, e ficam os casos severos. Severo extremo no caso do Timóteo, que é múltiplas deficiência, como a senhora falou, perguntou e eu fui falando. Foi assim, primeiro foi a hidrocefalia, e acarretado daí veio a epilepsia, que foi o que mais me judiou psicologicamente. Está controlado há algum tempo e espero que continue. E em seguida foi vindo, né? Ele colocou válvula que não deu certo, aí teve que trocar, aí teve a lesão maior do cérebro. Aí depois veio o quadro de paralisia cerebral, que já tinha, eles falavam assim, tinha comprometimentos neurológicos, mas o fechamento veio com 2 anos, para saber o grau. O Timóteo, ele tem múltiplas deficiências, paralisia cerebral grau 5, que é o grau mais elevado. Uhum. O Timóteo não enxerga. Então, vendo, tem inúmeras coisas positivas, negativas. Mas não se percebe que ele não enxerga, não se percebe que ele não enxerga. Não percebe. É assim, ele olha tudo. É que a audição dele é muito boa. Então, com o tempo e ao longo, eu acompanho muito o professor Luiz Vicente. Eu não fui aluna na faculdade dele, mas eu tenho, assim, uma enorme admiração por ele, pela maneira que ele explica, pela maneira que ele conduz as palestras, e eu saio seguindo, saio daqui. Já fui presencial para Praia Grande, para Santos, ver palestra dele, mas hoje com as redes sociais eu saio acompanhando, porque ele fala muito dessa área, e ele fala assim, um exemplo, no caso do meu filho. O meu filho não anda. Meu filho, ele não enxerga, ele tem comprometimento, ele não usa a GTT, que é a gastro, ele não usa. Até o momento, espero não usar. Mas ele faz um acompanhamento rigoroso com a nutricionista. Então, as coisas ineficientes, vamos deixar parte. As palavras dele são muito apropriadas. Vamos nos apegar e restabelecer e trazer, apresentar o que ele tem de eficiente. Então, o que é que Timóteo tem de eficiente? Além do carisma, ele tem a audição 100% perfeita. Então, toda essa graça, esse alto astral, né? Uma parte da áurea dele e a outra parte é da audição, né? Uma coisa assim. Então, tudo que ele faz é pela audição. A gente vai sair, vai fazer selfie, se for... Nossa, ele já está com o lado que o ângulo é melhor. As pessoas ficam encantadas. E assim é uma coisa dele. Então, é um sonho que era eu ser mãe que se concretizou nessa maternidade atípica, mas que me trouxe grande aprendizagem. E me trouxe uma autoestima, me trouxe coragem. E sem saber, eu fui ajudando outras mães. Assim, apresentar o meu filho, nunca vi meu filho com deficiências na rua. Eu saio com o Timóteo, né? Eu não falo assim, por exemplo, ir trabalhar. Não. Eu atrasei porque eu estava cuidando do Timóteo. Não. Se acontecer algum imprevisto, é imprevisto. Mas o Timóteo nunca fez com que eu chegasse na escola, eu falo escola, no meu trabalho, atrasada. Não. Eu sei separar as horas das atividades dele, até que hora tal, e depois é o meu horário. E o meu trabalho é a minha terapia. E uma coisa muito importante, eu trabalho com bebês. Não hoje, que o Timóteo tem 9 anos e 1 mês. Mas quando o Timóteo tinha 1 ano, 2 anos, que eu trabalhava com os pequenininhos, é uma coisa muito divina.
divina mesmo. Eu nunca comparei o Timóteo, as crianças com o Timóteo. Nunca fiz essa comparação. E não foi eu. Aconteceu. Nunca. Eu estava lá brincando, ouvindo as primeiras palavras, os primeiros passos, as musiquinhas, ensinando a criança a comer, que a gente ensina ele a comer. Muitas vezes ele chega na creche, ainda na mamadeira, a gente ensina ele a comer e as crianças conseguem. Eu nunca associei assim, se meu filho fizer. Não, foi uma coisa assim, tão perfeita na minha vida que já passou. E só agora eu estou lembrando que eu nunca paguei risco de Timóteo na parede. Qual a mãe que não fez isso, né? Quando eles são pequenos, começam a... Além de apagar. Aí só agora Timóteo que já passou a fase do risco da parede, essas fases aí, o brinquedo espalhado pela casa, já passou toda essa fase, agora que eu não lembro mesmo. Atípica. O que é esse termo, mãe atípica? Então, sobre a maternidade, que aí a gente usa bastante nesse meio, a mãe atípica, a mãe adversa, é aquele padrão que a sociedade ele determinou, né, que a criança, né, ela esteja na escola, ela já sabe, para saber ler, fazer uma série de atividades, aquelas crianças que espera-se que aquelas crianças sejam todas iguais. Então, acaba que essa vivência que eu me tornei a mãe atípica é aquela mãe que não tem um assunto, é incomum com outras mães, aquela mãe... tem um provérbio, ele é africano, que diz, nesse meio, é preciso uma rede inteira para educar e cuidar de uma criança. E quando essa criança ela vem com algumas deficiências, muitas vezes essa rede, essa aldeia, é única exclusivamente a mãe, né? Então, por isso que usa-se esse termo atípico, adverso, diferente. Não tem como... que eu já... fui me acostumando, eu estou falando da minha pessoa, da minha realidade. Quando eu falo do meu luto, não é que é generalizado, eu estou falando o que eu passei, o que eu superei e o que eu sou hoje, e não é uma fantasia, é realidade. Eu vivo, a minha vida é essa. Então, acaba que quando a gente sai no shopping, as pessoas olham, quando a gente vai à praia, as pessoas olham, fica assim, ai, que coitadinho. E outra coisa, muitas vezes, e aconteceu comigo, pessoas que eram muito próximas se afastam, famílias se afastam, porque você passa a ser um fardo e ninguém quer estar ali perto de você, porque ser mãe atípica é 9 anos para mim sem ter uma noite de sono tranquila, porque o Timóteo tem epilepsia de difícil controle. Até os 5 anos ele teve inúmeras internações. Então, acaba que esse termo é usado. Não que nós somos melhores, diferentes, piores ou não. É que nós temos os nossos filhos diferentes do que a sociedade impõe que eles sejam, digamos assim. Porque ainda existe o capacitismo, ele é muito visível, de uma forma lúdica, às vezes, até... E acontece isso, né? Como, por exemplo, já aconteceu um dia, reuniu uma turma que ia no açaí, né? Comer açaí. E eu queria ir, só que Timóteo iria também. Eu nunca esqueço esse dia. E daí, no final do dia, terminou a aula, tal, disse, mas eu tenho que pegar Timóteo vai. Todo mundo foi para o açaí e eu fiquei. Aí eu pensei, não, mas eu quero ir para o açaí, eu vou. Aí coloquei, porque até guardar a cadeira de roda no carro. E outra coisa, professor, eu aprendi a dirigir pelo Timóteo. Eu vi você dirigindo.
Eu aprendi a dirigir pelo Timóteo para levar ele aos médicos, para fazer as rotinas. E é isso. Aí eu peguei Timóteo, aí cheguei lá, tava todo mundo, a galera. Aí eu, ai, cheguei, desculpa, assim, mas eu sou bem isso. Ai, cheguei. E assim, aquilo eu não entendi como, porque cada pessoa tem o seu ritmo, o seu tempo, e eu tenho o meu tempo, né? É tanto que depois desse acontecimento, eu conheci um grupo de mães que a gente passa a pertencer a um outro grupo, que não é ruim também. A gente começa a trocar experiências, vivências. Imagina, ontem foi dia das eu coloquei há 9 anos, né, que eu vivo essa nova trajetória. Em uma outra mãe, eu vivo há 23 anos. Então, eu vou conversar com aquela mãe de 23 anos de experiência nesse meio. Então, não é um meio que eu falo. É impactante, é uma morte de sonhos, os sonhos morrem, todos, e depois vai renascendo outra expectativa e outra realidade, que é a que eu tenho hoje. Foi isso que fez você criar o seu canal no YouTube? Essa mãe, aquela mãe? Foi, mas até tá parado, eu tô vendo com um rapaz que mexe, que trabalha com design, né, para deixar. Foi assim, veio as aulas remotas, e daí a gente foi enviado um tutorial. E daí tinha que fazer tudo e colocar no canal do YouTube. Só que automaticamente o canal do YouTube já é pelo e-mail, Gmail. Aí eu fui colocando as coisas, até dei uma parada, porque foi assim. Em julho do ano passado eu tive Covid, que eu sofri muito pós-Covid. Eu tive Covid e eu sofri maneira de falar, e é real, que eu cheguei a não ganhar, mas aumentar meu peso 12 quilos de toda a situação. Então, isso em julho. Então, eu acabei dando uma parada, que eu estava fazendo receita, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí, agora eu estou retomando, que eu estou bem. Precisa estudar, precisa pensar o que vai falar, né? Precisa muito pensar o que vai falar antes de postar as coisas. E como nem todo mundo vai falar, gosta do meu raciocínio, né? Que foi uma coisa criada não intencionalmente. Mas eu penso, professora, se eu começar aqui a falar, eu dei entrada no remédio do Timóteo em fevereiro, até agora o remédio que é fornecido pelo Estado está faltando. Professora, já é dolorido, né? Então, vamos falar, tirar que não só tem coisa ruim, tem coisas boas também, tem a parte boa também. Então, ao mesmo tempo que não consegue uma coisa, assim, o não eu já tenho. Então, vamos atrás dos sim, né? E eu tenho conseguido bastante. Como o Timóteo, ele é uma criança de risco da nutrição. Ele faz uma dieta caríssima. Eu recebo o material, como é que fala? A parte da dieta da prefeitura aqui de Bertioga, a qual sou muito grata, a farmacêutica que faz as solicitações, que eu sou muito grata, a Raquel, e ela me ajuda, me explica. Então, o que depende da prefeitura dentro do quadro de Timóteo, dessa parte eu estou recebendo, coisas muito caras, são coisas muito caras, e ele passou pelo Covid porque ele teve, e ele não tomou antibiótico. Ele teve Covid? Teve. Foi muito assustador, mas assim, ele teve um atendimento muito bom, muito rápido, e ficou assim monitorando tudo, e os médicos não passaram antibiótico, falou assim, não tem necessidade de passar antibiótico para ele. E isso decorrente ao que eu já venho fazendo de vitamina, correndo atrás, porque não é assim, eu ficar assim, coitado. Não, eu não sou coitadinha, o Timóteo não é coitadinho, é uma situação de vida, né? Sim. E eu acabo passando para outras mães, para minhas colegas da escola, parceiras, como um exemplo. Nós recebemos uma criança que estava em estudo, porque está tendo muita situação de casos de TEA, né, de autismo. Professora, está muito. Quando eu estava na faculdade e quando eu entrei aqui na rede,
não tinha. Hoje eu falo que eu tenho conhecimento porque eu levo meu filho para as terapias, para o médico neuropediatra. Então eu tenho muito contato com crianças que são diagnosticadas com TEA. E nisso, eu fui conhecendo outras situações, assim. Ô, Rosângela, a nossa live, ela cai de uma hora para outra, tá? Então a gente vai começar agora a conversar e sintetizar mais, porque eu acho que mais uns 5 minutinhos e ela cai. Ai, que pena. É uma pena, porque é uma delícia a gente ficar conversando. E você é maravilhosa, nossa. Eu estou muito realizada por essa conversa, estava esperando muito por ela. Ai, Rosângela, muito obrigada, eu também. você falou das mães, né? Que você encontrou algumas mães, começou a conversar. Vocês têm alguma associação de mães? Aqui tem algumas que eu falo, não, duas que eu conheço, duas, mas atualmente foi uma coisa muito voluntária, espontânea, depois por as redes sociais, a questão de motivacional que eu fico falando. Atualmente eu não participo de nenhum associação. Eu falo, eu indico as mães, como é que fala, que eu trabalho na escola e a gente acaba conhecendo essa realidade. Indico assim, por exemplo, para receber o BPC, o Timóteo não tem, porém outras crianças têm o direito de ter, porque vai renda per capita, e eu falo, olha, passo o caminho, né, até chegar com quem tem que falar. Então, essa parte que eu faço é uma coisa assim tão espontânea, começou mais, eu já fazia, mas começou mais na pandemia. Ficar em casa, assim, e daí eu comecei a postar os vídeos de Timóteo, com aquela animação toda, e é real, gente, nós somos assim, e eu sou assim também na sala de aula com as minhas crianças. Eu acho que nós que nascemos para ser pedagogas, nós somos, é muito legal, assim, essa motivação, o gostar, o amar, a afetividade, o abraço, o carinho. Eu estou muito carente do carinho, do afeto dos meus pequenininhos. Muito, muito mesmo. Rosângela, olha, eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado dar esse presente para a gente. Eu acho que você é uma mulher de coragem, é uma guerreira, você é um exemplo, você é uma pessoa que deixa a gente muito emocionada de ver assim o quanto você se desenvolveu e o quanto você hoje é uma educadora segura e importante para a vida dessas crianças. E mais ainda, o Timóteo tem a melhor mãe que ele poderia ter no universo. Muito obrigada. Para fechar, se der tempo, eu fiz uma frase, eu anotei uma frase bem pequenininha do autor que eu conheci por meio da senhora, e é para a senhora, para mim, mas eu estou dedicando. Sem a educação da sensibilidade, todas as habilidades. Deixa eu repetir de novo. Sem a educação da sensibilidade, todas as habilidades são sem sentido. Rubem Alves. Né? Então, para ter sentido, tem que ter sensibilidade. Então, a senhora tem e sempre teve, que passou para a gente. Eu acho que assim, todos nós que tivemos aula com a senhora, desde a filosofia, depois a história da educação, conhecer o Centro Histórico de Santos. Eu não conhecia, eu fui com a senhora. E conhecer as aulas, o Em Nome da Rosa. Outro dia, quando a senhora me convidou, eu lembrei dos filmes que a gente assistia, que ficava a sala toda em silêncio. Nossa, foi um aprendizado enorme. Então, assim, eu conheci Rubem Alves, né, durante o curso de pedagogia, e ele faz parte do meu dia a dia. Então, sem educação das sensibilidades, não há as habilidades são tolas que fala, né? Então, é isso que me faz fortalecer, não só falar, mas agir e fazer acontecer. Muito obrigada, professora. E eu amo a senhora. Muito obrigada, também te amo. E agora eu amo o Timóteo também. Mande um grande beijo para o Timóteo e mostre para ele a live, porque ele vai entender tudo. Um beijo, Rosângela. Pode deixar. Beijo. Beijo. Tchau. Amém. Tchau, professora. Se eu puder ser útil a você. Tchau. Tchau, tchau, professora.